Tá prometido. Se o Flamengo jogar, atenção, câmera da verdade. Se o Flamengo jogar quartas de final contra Real, contra Palmeiras, contra PSG, contra Botafogo, contra Atlético de Madrid, até o Botafogo. O Flamengo não ganha hoje do Botafogo. Eu vou te explicar depois por quê. Não ganha hoje do Botafogo. O Flamengo hoje não ganha do Botafogo. Se jogar contra um desses 5 times, e Bayern de Munique também, claro que hoje faz o melhor futebol desse Mundial. Se jogar contra 6 times desses 6 que eu coloquei aqui e passar, eu fico de joelho pro Felipe Luiz, vou de joelhos até a câmera e peço desculpas pro Felipe e digo que eu sou um incompetente. Que não... Nação flamenguista, agora Elias Júnior foi longe, né, pessoal? Elias Júnior tá acostumado a ser desmascarado pela Glenda, né? Sempre aí criticando o Flamengo, né? Mesmo ele vendo o Flamengo jogar bem contra o Chelsea, né? O Palmeiras ter dificuldade aí contra o pior time europeu, que é o Porto, né? Mas ele ainda crava, né? Se o Flamengo pegar Porto, Palmeiras, Botafogo, Real Madrid, qualquer um desses clubes aí, o Flamengo cai fora do Mundial. Será? Eu acho que Elias Júnior vai pagar mais um mico, né? Ele diz que ele é sempre crítico, né, ao trabalho de Felipe Luiz, né? Não reconhece, né, o trabalho que é bem feito do Felipe Luiz no Flamengo. E Glenda tá sempre jantando Elias Júnior, né? Tomara que mais uma vez ele esteja errado, pessoal. Porque até agora ele não acertou nada sobre o Flamengo, né? Tudo que ele diz é o contrário. Tudo que ele fala vai ao contrário. E a gente espera que mais uma vez tudo que ele fala aí vá ao contrário e que o Flamengo faça uma grande campanha. Já tá fazendo, pessoal. Eu discordo de Elias Júnior quando ele disse que o melhor futebol é do Bayern. Hoje, o melhor futebol é do Flamengo, né? O Bayern não pegou nenhum europeu ainda. O Flamengo já pegou, né? Então, vamos acompanhar o vídeo aí. Vamos entender aí a jantada de Glenda pra cima de Elias Júnior. Como sempre, Elias Júnior pagando o mico, né? Créditos do vídeo vai para o Esporte na Band. Link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Olha só, ele tá ali no nosso totem, né? Hoje você não vai chamar o Felipe Luiz de estagiário. Você não vai chamar o Felipe Luiz de estagiário. Você não vai. Eu vou dizer o seguinte, nosso estagiário, nós vamos 33 vitórias, 3 derrotas. Você não pode chamar ele mais de estagiário. O que ele fez nessa partida, a ousadia dele de tirar o Arrascaeta, colocar o Bruno Henrique, você não vai chamar ele de estagiário. Poderia ter dado tudo errado, mas deu tudo certo. Olha, o Felipe é estagiário, tem muito potencial, vai ser contratado no final da temporada, mas ele tem muito que aprender. Eu vou te falar, olha só. E eu acho lindo que a gente possa conversar sobre esse assunto quando o time ganha. Quando o time ganha com modificações que ele fez. Então. Mas pensa numa coisa, eu não suporto chutar cachorro morto, então eu estou muito confortável para dizer que o Felipe, para mim, continua a ser estagiário, que a gente vai sentir muita falta de um treinador mais qualificado nas oitavas de final e nas quartas de final, e você vai lembrar do que eu estou te falando, que ele, nessa partida, ele cometeu um monte de erros. Veja só, você tem uma dupla de zaga que é fantástica, que é Léo Ortiz e Léo Pereira. Isso. Historicamente é a melhor dupla de zaga do Brasil. Melhor do que a do Palmeiras? Melhor do que a do Palmeiras. A dupla Léo Ortiz e Léo Pereira, pra mim, ela é melhor do que o Murilo e o Gustavo Gomes. Eu gosto da ideia de que você tenha um destro e um canhoto com a qualidade que o destro e o canhoto tem, com a altura que o destro e o canhoto tem. Léo Ortiz e Léo Pereira tem tudo isso. Como é que eu vou jogar contra o Chelsea e resolvo colocar o Danilo? O Danilo, com todo respeito ao Danilo, que fez o gol, inclusive, mas é um sonho pra mim. Mas ele ia. Mas é um sonho pra mim. Ainda bem que ele tava aí. Ainda bem que ele tava aí, eu vou te explicar por quê. O Léo Ortiz e o Léo Pereira, historicamente, são muito melhores, é a melhor dupla. Como é que eu faço essa incompetência de colocar o Danilo? Ah, mas o Danilo fez o gol, parabéns, mas vai fazer todas as vezes? Não vai sentir falta? O Danilo é muito mais lento do que o Léo Ortiz. Aí, mas espera, eu vou deixar você brigar comigo, porque é ótimo brigar quando eu tô apanhando. Eu não vou brigar de jeito nenhum. É ótimo brigar quando eu tô apanhando. Eu tô apanhando e eu só vou brigar se você chamar o Felipe Luiz de estagiário. Eu quero apanhar, e eu quero apanhar. Eu não tenho problema de apanhar, eu quero apanhar com o Felipe me mostrando que ele é mais talentoso do que eu acho que ele é. Mas
pegar os erros. Danilo 1, no lugar do Léo Ortiz. Eu acho uma incompetência danada contra o Chelsea. Não é contra o Sam, não é contra o Mamelodi, é contra o Chelsea. E aí nós vamos chegar no Chelsea, mas daqui a pouquinho a gente chega no Chelsea. Antes nós vamos falar das incompetências do Felipe. Ai, gente. Olha só. Olha só, eu volto semana que vem, tá? Semana que vem eu volto. Agora não quero mais ficar aqui, não. Ele põe Léo Ortiz, ele tira o Léo Ortiz e põe o Danilo. Aí ele tira o Varela, que é um baita do marcador, e a função precípua de um defensor é marcar, é defender, e põe esse menino que é ótimo no apoio, mas é um irresponsável na defesa, que é o Wesley. É um irresponsável na defesa. Só, o Wesley, ele cometeu o erro. Não é daí saiu o gol. Não, mas ele foi bem depois. Depois ele foi bem porque apoiou, porque ele apoia muito bem. Ele apoia muito bem, mas o defensor tem que defender. Se ele for jogar contra o Palmeiras, se ele for jogar contra o Real Madrid, se ele for jogar contra o Botafogo, os caras vão usar as costas dele pra fazer gol pra caramba em cima dele. Então, o Chelsea gostou tanto que quer conversar com o Flamengo pra levar embora o Wesley. O Chelsea é fraco. O Chelsea é um time que vai jogar o Campeonato Brasileiro pra disputar a 7ª, 8ª, 9ª colocações aqui. O Chelsea é fraco. O Chelsea é um timinho mediano. Vocês ficam pagando pau pra Premier League e eu tenho todo o direito de dizer que cada um que tem a sua opinião. O Chelsea é um timinho fraco, mediano, que vai jogar Campeonato Brasileiro aqui e vai disputar a 7ª, 8ª, 9ª colocações. Mas vou te dizer. Esse Chelsea, o cara que é o cara do Chelsea, Cole Palmer, é o 10 do Chelsea, é o ídolo. Sabe quem é? Aqui no Brasil, a gente comete injustiças gigantes. O Zinho, que você conhece bem, porque foi do seu time, do Flamengo, foi do Palmeiras, foi campeão do mundo. O Zinho, que era fantástico, e todo mundo dizia que o Zinho era enceradeira. O Zinho enceradeira, rodava e passava pra quem tá do lado. O Cole Palmer não pode engraxar o sapato do Zinho. O Zinho tem características parecidas, só que era infinitamente mais eficiente. O que fez o Cole Palmer? Pega a bola, roda e passa pra quem tá atrás. Esse é o Cole Palmer. Tô te falando. Isso é muito bom. Como é que é o Cole Palmer? Pega a bola, roda e passa pra quem tá atrás. Nunca na vertical. Você pega o Messi com 39 anos, o cara sempre acha um espaço para ir para vertical. Você pega o Cole Palmer, o cara é garoto e roda. Então a gente é injusto. Eu não, porque eu sempre dei muito ponto, sempre dei muita moral, sempre dei muito espaço, sempre dei muito elogio, sempre fiz muito elogio ao Zinho, porque eu sempre achei que é um jogador que controla muito bem o jogo, controlava muito bem o jogo. Isso era muito importante nos momentos mais apreensivos, você ter quem controla o jogo para você. E isso o Zinho fazia brilhantemente. Esse Chelsea é fraco. Vai ser 7º, 8º ou 9º colocados aqui no Campeonato Brasileiro. E além do que, o Flamengo não põe. Olha o Felipe, vamos voltar pro Felipe. Olha meu técnico aí. Vamos voltar pro Felipe. Errou no Danilo. Meu queridinho. Mas teve mais sorte do que juízo. Errou com o Wesley. Teve mais sorte do que juízo. Porque o Varela tem que ser titular, principalmente jogando contra a grande equipe. Teve mais sorte do que juízo. E aí o Bruno Henrique tem que ser titular absoluto desse time. Não adianta nada. O cara é alto, cabeceia bem, chuta com as duas pernas e tem velocidade. E corre. Velocidade. Você não vai botar esse cara no seu time, tá de brincadeira. Então, e outra, com todo respeito, o Plata fez o jogo da vida dele. Mas ele vai fazer toda vez o jogo da vida dele? O Pedro é muito melhor que ele. Então, não sei. Tá bom. Então, tudo isso me leva a crer que... Então, mas aí você não acha que o Felipe Luiz, maravilhoso, só tem 3 derrotas, 33 vitórias, esse técnico que é É isso aí, Glenda. Jante ele aí. O cara, tudo que fez, acertou, pessoal. Ele trocou Danilo, que é mais rápido, né? Ele tem uma visão aí bem inferior, né? Danilo é mais rápido do que Léo Ortiz, acertou, foi o melhor zagueiro do Flamengo, fez gol. Ele colocou o Bruno Henrique, decidiu. O Wesley errou, mas é um grande jogador, atacou, deu a volta por cima. Tudo que Felipe Luiz fez, acertou, mas só tem Elia Júnior que prefere criticar no lugar de elogiar, né? Isso aí é o antipuro, pessoal. Espetacular, apesar de ser o primeiro trabalho dele como técnico profissional, logo de uma grande equipe que é o Flamengo, onde o sarrafo é aqui, ó. O sarrafo é aqui, não é aqui, não é aqui, do Flamengo o tempo inteiro, toda hora.
Você não acha que ele arruma o time, ele estuda o adversário e faz exatamente aquilo que você gosta? Prepara o time, arruma o time para o próximo adversário? Não. Não. Ele não faz isso. Acho que ele teve mais sorte do prejuízo. Tá bom. Acho que ele tem um modelo de jogo dele, do Flamengo. Acho que se ele jogar contra o Palmeiras, contra o Botafogo, contra o Real Madrid, contra o Atlético de Madrid, ele vai ter muita dificuldade. E torço pra estar errado, hein? Porque a coisa mais linda do mundo, Glenda, é eu vir aqui, depois de umas quartas de final, onde o Flamengo jogou contra o Real Madrid e ganhou do Real Madrid, jogou contra o PSG e ganhou do PSG, jogou contra o Palmeiras e ganhou do PSG e falar, atenção, fico de joelho aqui. Se o Flamengo jogar uma quartas de final, não, tá prometido. Se o Flamengo jogar, atenção, câmera da verdade, se o Flamengo jogar quartas de final contra Real, contra Palmeiras, contra PSG, contra Botafogo, contra Atlético de Madrid, até o Botafogo, o Flamengo não ganha hoje do Botafogo. Eu vou te explicar depois por quê. Não ganha hoje do Botafogo. O Flamengo hoje não ganha do Botafogo. Se jogar contra um desses 5 times, e Bayern de Munique também, claro que hoje faz o melhor futebol desse Mundial. Se jogar contra 6 times desses 6 que eu coloquei aqui e passar, eu fico de joelho pro Felipe Luiz, vou de joelhos até a câmera e peço desculpas pro Felipe e digo que eu sou um incompetente, que não sabe nada de bola, que tudo aquilo que eu disse em relação ao estagiário, eu tenho que dizer em relação a mim, que não aprendi nada em 40 anos de estrada e de estudo de futebol. Tá prometido. Se ganhar. Se ganhar as quartas. Se ganhar as quartas. Tem que chegar à semifinal. Tem que chegar passar por essa turma toda aí. Passar por um desses. É o corredor polonês. Se o Flamengo passar por esse corredor polonês... Um desses 6, pode ser nas oitavas também. Se passar por um desses 6... Mas peraí, chegou nas oitavas. Não, já tá nas oitavas. Então, mas a gente precisa saber contra quem vai jogar. Se jogar contra o Benfica, o Flamengo ganha. Não, tudo bem. O Flamengo ganha. Se jogar contra o Benfica, o Flamengo ganha. Tá bom. O Flamengo ganha. Aí vai pras quartas, pode pegar o Botafogo, aí pode pegar o Palmeiras, pode pegar Real, aí a gente não sabe, tem que esperar. E aí eu vou se passar, eu vou de joelhos. Eu vou de joelhos. Não vou falar nas oitavas, porque se o Flamengo jogar contra o Benfica, passa. Passa. Então, é muito diferente daquilo que eu imagino que vai acontecer quando jogar contra Palmeiras, contra Real, contra PSG. E outra coisa, tá todo mundo decantando em prosa e verso. É engraçado, o Brasil é muito engraçado. É muito engraçado. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado. Eu sempre disse aqui que os europeus não eram tudo isso. Agora... E eles estão mostrando que não são. Só que tá todo mundo decantando em prosa e versos brasileiros. Aliás, todo mundo não, o mundo inteiro. O mundo inteiro, parabéns. O mundo inteiro. E eu vou dizer o seguinte, uma coisa é uma inclusive coisa... Luiz Henrique, inclusive Pep Guardiola, isso, só que quando que já tá plantando sementinha, posso fair, qual é o problema, tá lá no futebol sul-americano. Chegar em quartas de final, quando chegar em oitavas de final, você não vai ver o Atlético de Madrid jogando como jogou até agora. Você vai ver esse time pegando. Você vai ver o Diego Simeone no cangote do Griezmann. Você vai ver esses caras correndo. Você vai ver o que vai jogar o Dembélé pelo Paris Saint-Germain em quartas de final. Você vai ver o que esses moleques vão correr. Você vai ver como é que esse time organizado vai se mexer. Você vai ver o que é que esse time do Bayern de Munique tem capacidade de fazer e nós vamos ficar encantados com esse time do Bayern de Munique. E aí nós vamos ter que cair na Real. E quando a gente cair na Real, que eu acho que vai acontecer nas quartas de final... Mas eu acho que já valeu muito. Nós vamos cair na Real e aí só tem um time, na minha opinião, que pode avançar, que é o Palmeiras. Nação, é incrível como Elias Júnior gosta de criticar o Flamengo e gosta de criticar o trabalho de Felipe Luiz, né? Aí sabendo ele que sempre passa vergonha. Sempre passa vergonha. Porque tudo que ele diz, pessoal, acontece ao contrário. Não sei se vocês já prestaram atenção. Eu acho que eu vou ser bem realista. Eu acho que Elias Júnior é palmeirense. Pelo que ele diz aí, eu acho que ele é palmeirense. Porque tudo que ele diz é em prol do Palmeiras, é a favor do Palmeiras. Eu acho que ele é um grande palmeirense, um grande palmeirense, né? Mas vamos esperar aí, né? Que ele esteja errado. Vamos esperar que ele esteja errado, né?
Eu acho não, tenho quase certeza que ele vai errar em tudo que ele está dizendo. Pessoal, o Flamengo hoje joga um bom futebol. O Flamengo hoje joga um bom futebol. Venceu de um grande europeu, já o time que ele está dizendo aí, que é o Palmeiras. Pegou o pior europeu na competição e não passou, né? Pelo contrário, o Palmeiras poderia ter vencido? Poderia. Mas também o Benfica não, o Porto poderia ter vencido, né? Então, pessoal, eu vejo assim. Primeiro que ele diz que Felipe Luiz errou na escalação. Como é que o cara errou? E tudo que ele fez deu certo, pessoal. E ele deixou bem claro na coletiva, Felipe Luiz. Quem está em campo, quem está nos treinamentos é ele sabe o que é que está acontecendo. Não é Elias Júnior no estúdio de ar-condicionado e sabe o que está acontecendo, né? Ele deixou bem claro aí. E ele disse aí que as ideias dele ninguém vai tirar. Não é por causa de uma crítica que ele vai mudar de opinião. Ele está mais do que certo. E Elias Júnior aí, pessoal, é aquele cara, tá sempre criticando. Felipe Luiz lá, calando a boca dele. Glenda lá, cutucando. Mas ele prefere criticar, né? Só não sei até quando vai essas críticas dele, né? E a tendência aí é do Flamengo cada dia ir mais longe, né, no Mundial, né? Mas vale ressaltar que não só tem Mundial não, pessoal. Eu acho que o Flamengo, primeiro, é o primeiro clube e o único clube a classificar na primeira posição uma rodada de antecedência. Já pensou? É o clube que já está classificado, mas não é que está só classificado. Está classificado em primeiro, uma rodada de antecedência. Mas como foi essa classificação? Venceu o Esperance, que muito dizia que ia ser o bicho-papão desse grupo, né? Um dos bichos-papão desse grupo, campeão africano. E venceu nada mais, nada menos do que o Chelsea, né? Eu já vi Elias Júnior muitas vezes fazer elogios. Aí hoje não presta. Porque o Flamengo ganhou, né? Talvez se o Flamengo tivesse perdido, era o melhor clube do mundo. Mas perdeu. O Chelsea perdeu, aí não presta. Mas, pessoal, eu acho que isso aí faz parte, é futebol. A comparação que ele fez ali, se o Flamengo pegar Botafogo, Palmeiras, Fluminense, Real Madrid, Bayern de Munique, vai cair fora? Não sei. Principalmente aqui os 3 brasileiros, né? Ele cravou que o Flamengo cai fora. Eu não sei. Vai ser jogo difícil, né? Jogo complicado, né? É jogo complicado por exemplo, Flamengo e Palmeiras. É jogo complicado pro Flamengo, porque o Palmeiras é um grande adversário. Mas você não queira estar na pele dos palmeirenses. Porque ele sabe que vai pegar um adversário osso duro, né? Não é um adversário que empatou com o Chelsea de 0-0, não, pessoal. É um adversário que passou por cima do Chelsea. Fez 3 e poderia ter feito mais. E o Palmeiras, pelo contrário, fez uma trocação ali com o Porto, que é o pior time. Eu volto sempre a bater nessa tecla, né? É o pior time dos europeus. Não conseguiu vencer. E aí? Será que realmente o Flamengo contra esses times não passa? Não acredito, pelo contrário, eu acho que passa. Se o Flamengo pegar qualquer um brasileiro, eu acho que o Flamengo é favorito. Se o Flamengo pegar o Benfica, é favorito. E eu vou ser bem realista. Joga de igual para igual com Real Madrid, com Bayern de Munique. O Bayern quase que não vence, pessoal, o Boca. E olhe que o Boca é um dos piores Bocas dos últimos anos, viu? Isso aí é certeza, mas vou deixar para calar a boca de Elias Júnior mais na frente, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.